Olá, alunos! Eu sou a professora Tânia Perioto, da disciplina Leitura e Produção Textual, e hoje nós vamos trabalhar com a unidade 4, tópico 1, desenvolvendo a leitura e a escrita. A organização de um texto, a redação de um texto, não é algo tão simples. E também não existe uma receita. O que nós podemos fazer uso são de estratégias de leitura e de escrita. Vamos observar este exemplo que eu tenho aqui, onde vocês podem observar um garoto organizou uma placa e a intenção dele era mostrar que ele estava vendo o pôr do sol. Então, este vendo o pôr do sol, a intenção dele estava registrada, mas quem passou por ali teve um duplo entendimento, porque a palavra vendo, dependendo da perspectiva de onde você está, ele pode parecer que você está comercializando o pôr do sol, e isso não tem como fazer. Então, existe uma confusão na interpretação. O que faltou aí nesta situação? O conhecimento linguístico. O conhecimento linguístico se refere aos conhecimentos gramaticais e lexicais. Conhecimento gramatical e lexical nós já trabalhamos em outras unidades e que para você vai ser super tranquilo. Então, vamos verificar o que seria possível nós fazermos com esta informação, com esta placa, que facilitaria o entendimento. Vamos lá, o conhecimento lexical ou linguístico com relação à palavra vendo poderia ser substituída por uma outra palavra, por exemplo, observando o pôr do sol. E aí, o que nós teríamos? O objetivo seria o mesmo. Olha, eu estou observando o pôr do sol, eu estou vendo o pôr do sol. E aí, essa situação de vendo na perspectiva de comercializar não teria nenhum problema. Então, conhecimento linguístico, nós vamos poder entender, eu posso usar um sinônimo, e isso depende do quê? Da riqueza de vocabulário e do investimento que você faz com leituras, com buscar oportunidade de escolher uma outra palavra para substituir isso. Transmite uma riqueza no seu texto. Vamos observar então mais uma vez a palavra vendo quanto à sua semântica. Vendo na perspectiva de olhar ou vendo na perspectiva de comercializar. Colocando então na placa do garoto, ele pensou, olha, será que você está vendendo o pôr do sol? Quanto custa o pôr do sol? Então não teria um objetivo nem como poder chegar numa situação dessa de comercializar o pôr do sol. E isso nós vamos encontrar em várias situações, em várias placas. Vamos observar este outro exemplo aqui, onde eu tenho essa tirinha. Vamos lá, nós temos lá 3 pontos que vamos observar, isso já nos dará uma oportunidade de recapitular o que nós vimos nas outras unidades. Olha lá, no quadrinho número 1, nós temos o personagem dizendo assim, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Então ele estava fazendo uma reflexão e uma comparação num formato de metáfora. E só recordando, metáfora é uma figura de linguagem. No segundo quadrinho, aí já tem lá o parceiro dele pensando o que será que isso está acontecendo num sentido de interpretar. E no terceiro quadrinho nós temos lá o sentido conotativo que foi a resposta do seu colega lá na interpretação da metáfora que o personagem se pronunciou. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Então, qual foi o sentido? No primeiro quadrinho, ele estava fazendo um comparativo, numa figura de linguagem. Olha, por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Mas ele estava fazendo de uma forma figurada. E o seu amigo já fez a sua interpretação num sentido conotativo, na perspectiva do entendimento dele. Olha, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Mas, na verdade, o que o personagem queria dizer? Olha, o que está acontecendo com a minha vida? Qual é o sentido da vida, né? O que está acontecendo? Não porque eu estou aqui e o dono me deixa colocar lá pendurar a minha conta para pagar no fim do mês. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa interpretação, tanto quando estamos falando, tanto quanto quando estamos escrevendo. E quando fizermos uma interpretação de texto, também precisamos refletir bastante para verificar se as palavras estão num sentido conotativo ou dependendo do contexto para nós podermos fazer a interpretação. Vamos então para mais um exemplo e para isso fixar bastante. Neste exemplo que eu tenho aqui, vejam bem, o
chefe lá do escritório disse, olha, vamos economizar, vamos diminuir os pulsos, o uso dos pulsos, vamos cortar os pulsos. E aí o que aconteceu? Todo mundo lá do escritório pensou que era para cortar os pulsos. Mas qual é o significado de pulso? O significado de pulso, olha lá, eu tenho o pulso, essa parte aqui onde eu vou medir, né, a minha pulsação, e tenho o pulso de pulso telefônico. Mas hoje nós falamos em pulso telefônico? Dificilmente nós falamos em pulso telefônico, até porque temos aí uma evolução de tecnologia, das redes de telecomunicação, ninguém mais fala em pulso. Mas qual era o entendimento? Não era para cortar o pulso físico aqui, naquela realidade daquele grupo que trabalhava naquele escrito. Nossa, pulso? Agora será que o chefe ficou louco, pediu para a gente cortar os pulsos? Então, é lógico que é uma situação aqui hipotética, mas para verificar, para vocês perceberem que como isso pode causar confusão e um entendimento totalmente ao contrário do que se pretende. Olha só, para nós construirmos um texto, nós precisamos organizá-los dentro de um conhecimento linguístico e um conhecimento específico. No caso lá do pulso, eu precisava ter um conhecimento do que aquelas pessoas têm o entendimento, em qual contexto eu estou. Lembra lá das questões culturais, regionais? Também preciso me preocupar com quem lerá e qual vai ser a sua interpretação. Perceberam então que não existe uma receita? Então existem estratégias e o empenho e dedicação de quem vai organizar e de quem vai interpretar esse texto também. Vamos verificar aqui quais as estratégias que nós poderíamos utilizar. O conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico, ou seja, o conhecimento de mundo, as experiências que eu tenho dentro das minhas interações e o conhecimento interacional, o que isso resulta para mim. Então, quando vou pensar em organizar um texto ou interpretar, me colocando na perspectiva de quem escreveu, ou seja, olha, não entendi nada desse livro, então eu preciso parar, pensar, olha, este livro ou esse escritor conta a história de uma região, é algo específico, é algum detalhamento. Muitas vezes, para você fazer uma interpretação, você vai precisar buscar apoio em outros materiais para se aprofundar e depois sim dizer, ah, agora entendi o que aquele escritor ou aquele parágrafo ou qual era a mensagem que o texto pretendia alcançar. Vamos também falar agora de um pouquinho do conhecimento enciclopédico, ou o conhecimento que eu tenho de mundo, das minhas interações, das minhas relações, e isso vem das minhas vivências. Se vocês observarem neste quadrinho aqui, nessa tirinha, eu tenho lá uma fala do personagem, onde o amigo disse, olha, vamos fazer uma festa, e o outro responde, oh, vai ter que rolar um som. Então, o que significa rolar um som? O entendimento do seu amigo, nossa, agora eu vou ter que rolar o som, ou seja, a caixa de som. E lógico que a intenção do amigo que foi convidado, olha, vai rolar um som, é que se teria um som, se teria uma musiquinha lá para o pessoal dançar nessa festa. E o entendimento foi, olha, vai rolar um som. Muitas vezes a gíria tem um sentido conotativo, por isso que já comentei nos nossos outros encontros. Cuidado com a forma que você coloca e as palavras que você usa. Hoje no nosso dia a dia nós usamos uma mesma palavra para substituir várias outras e, dependendo de quem vai ouvir, ele vai entender rapidamente. Mas numa situação dessa, onde você vai apresentar um comando, vai dar uma ordem, a coisa pode ficar complicada e rolar escada abaixo, assim como aconteceu com uma caixa de som. Nós temos o conhecimento interacional e a interpretação que eu vou fazer dentro das minhas experiências pessoais. Se vocês observarem também este quadrinho, eu tenho lá uma fala, olha, férias para quem é solteiro, eu vou para a praia, vou curtir, colocar óculos de sol, não tenho nenhuma preocupação. Estou lá sozinho, esperando minhas amizades. Agora, férias para quem tem filhos, como é que é? Olha, estou sozinho, eu tenho filhos, mas estou sozinho. Então, qual é o sentido aí de quem está falando? É de quem tem a experiência de quando era solteiro e de quando é casado. Mas isso vale para todas as situações de quem é solteiro e de quem é casado?
É lógico que não, porque cada um tem uma situação e uma vivência. Então, é essa a interpretação que nós precisamos ter clareza para desprendermos quando formos interpretar um texto. É na perspectiva de quem? Eu não posso generalizar que férias para quem é casado são as melhores férias e férias para quem é solteiro é muito maravilhosa, como também pode ter alguns atropelos, e férias para quem é casado também pode ser complicada, porque os filhos ficam ali, mas também tem um lado bom da interação, da participação com a família. Então, é esta interpretação que nós precisamos tomar cuidado quando formos interpretar um texto. Nós temos também o conhecimento interacional e locucional, ou seja, é possível entender a intenção do autor, mesmo isso não tendo sido declarado exatamente no formato do texto. Olha só uma coisa que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer desse exemplo. Observem aqui, olha só, foi lá, cortou o cabelo, pensou, vou lá no salão, vou cortar o cabelo. Chegou lá, olha, me corta lá 1 milímetro, mínimo 2 centímetros, que nem vai aparecer. Qual era a expectativa? Vai chegar em casa e o marido vai perceber. Mas como que ele vai perceber? Ele nem sabia que você foi ao salão de beleza, muito menos que mandou cortar 1 centímetro, meio milímetro, vai perceber? Não, mas qual que era a intenção aqui? Então, muitas vezes existe uma intenção por entre linhas. Então, é essa percepção que também nós precisamos tomar cuidado e perceber o que está acontecendo ali. Existe também o conhecimento interacional comunicacional. Uns nomes compridos assim, mas a gente vai sabendo do que se trata. Dentro de um texto, esse conhecimento interacional comunicacional, eu preciso subtrair o que a informação, o que a mensagem nos traz. No exemplo disponibilizado para vocês, tem ali uma matéria de uma situação que aconteceu numa região onde houve uma chuva intensa e aí as pessoas tiveram algum prejuízo, alguns perderam suas casas e dentro do texto havia uma intenção ali de fazer uma lista do que aconteceu. Olha só, houve necessidade de aquisição de material, de escolar, existia lá uma criança, o nome dela é Yasmin, de 10 anos, a chuva foi de granizo, o imóvel onde eles moravam foi interditado, a casa era provisória, a casa era de aluguel, então tem todo um apelo ali, para quê? Para fazer uma mobilização e um convencimento das pessoas da necessidade e da gravidade daquela situação ocorrida de acordo com o que retrata o texto. Nós temos também um outro exemplo que vai explicar o conhecimento interacional metacognitivo. Olha só, na fala do exemplo que vocês podem observar, existem lá, professor, alguém pode ser culpado de alguma coisa que não fez? Olha, claro que não, respondeu o professor. E aí, olha, ufa, minha sorte, né? Porque eu não fiz a tarefa, não fiz a lição de casa. Esse destaque aí com letra maiúscula e o ufa com 2 Fs e lá o sinal de exclamação que também nós já vimos aqui, está chamando atenção para o conhecimento interacional metacognitivo. Então, é uma ferramenta e uma estratégia para que quem fizer a leitura perceba da importância e da necessidade de destacar aquele ufa e até fazer uma reflexão para verificar se aquela situação é verídica, de pensar, olha, aquilo é uma necessidade, aquilo realmente, olha, não tem problema nenhum, então se eu não fiz a tarefa, ufa, então não tem problema. Então, essa reflexão também. Também nós temos o conhecimento interacional superestrutural. E um exemplo muito simples, que aí vocês podem observar aqui, quando nós temos lá disponíveis as informações relacionadas com a previsão do tempo, que eu trouxe de exemplo. Então, superestrutural, ali eu tenho informações indicando os dias da semana, tenho lá a palavra segunda, depois eu tenho a previsão da temperatura, máximo e mínimo, depois eu tenho um detalhamento, também tenho a ilustração do sol, ou com chuva, com nuvem, com precipitação de chuva. São várias informações inseridas no mesmo texto
que isso nós chamamos de conhecimento interacional superestrutural. Se eu não soubesse que uma nuvenzinha com precipitação de chuva e com o solzinho aparecendo seria um tempo, olha, instável, vai ter sol e vai ter chuva. O que significa previsão do tempo, máxima e mínima de tempo? Então, eu necessito, para fazer a interpretação, de conhecimentos extras. Percebem que fazer uma leitura, eu preciso lá buscar as minhas gavetinhas do conhecimento e para buscar essas gavetinhas do conhecimento, eu preciso investir em aprender, investir em leitura, em aprendizado e em estudo. Então, interpretar um texto ou elaborar um texto não é tarefa assim tão simples, ok? Então, vamos investir nisso e até mais e até o próximo encontro.